Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, é com alegria que nós retornamos agora a pessoa do seu irmão em Cristo, Maurício Ferreira, para, com alegria, nós apresentarmos o material para o novo trimestre, para o quarto trimestre de 2024. Tá bem? Vamos começar apresentando o material da editora Betel e a lição Betel Dominical. Também está aqui a revista e o livro que acompanha, trazendo um sustento, vamos dizer assim, maior para as nossas lições, tá bom? O tema desse trimestre é de autoria do bispo Samuel Ferreira, os 10 mandamentos, estabelecendo princípios e valores éticos, morais, sociais e espirituais imutáveis para uma vida abençoada. Nós teremos aí 3 meses nos permitindo, Deus, para falarmos sobre esta matéria, nada mais fundamental para a nossa vida do que lições para estabelecermos um padrão de vida num mundo totalmente corrompido e dominado pelo pecado. E nós, como diz as Sagradas Escrituras, precisamos ser luz num mundo que está totalmente em trevas. Então está aqui o material da editora Betel, Betel Dominical, a grande nação madureira, né? E também para todos os amantes da palavra do Senhor. Tá bom? Agora, as lições bíblicas da CPAD, como eu sempre apresento, né? Está aqui a lição, a capa flexível para nós anotarmos, tem a lição de capa dura, né? Para você arquivar, para você armazenar. Eu gosto, como colecionador, eu tenho aqui alguns anos de lições bíblicas e também o livro que acompanha a lição. Desta feita, o livro traz o escritor Elinaldo, pastor Elinaldo Renovato, e o tema é As Promessas de Deus. Confia e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Então está aqui o material que nós vamos usar aí neste trimestre, o último trimestre do ano de 2024, da nossa Escola Bíblica Dominical. O pastor Elinaldo Renovato é ministro do Evangelho, comentarista de lições bíblicas e escritor, bacharel em Economia e mestre em Administração pela UFRN, além de mestre em Ciências da Religião pela FAETEL. Foi pastor-presidente da Assembleia de Deus em Parnamirim, no Rio Grande do Norte. É também autor de diversos livros, entre eles a Ética Cristã, Colossenses, Aprendendo Diariamente com Cristo, Os Perigos da Pós-Modernidade e Células Tronco, todos editados pela CPAD. Tá bem? Então está aqui as lições bíblicas CPAD da sala dos adultos, ou da classe dos adultos, para o novo trimestre, quarto trimestre do ano de 2024. Também, como nós lemos aí um resumo das qualificações do pastor Elinaldo Renovato, vamos fazer da mesma maneira sobre o autor da revista Betel Dominical. Tá bem? Bispo Samuel Ferreira, presidente executivo da CONAMAD, presidente da CONEMAD São Paulo, Convenção Estadual das Assembleias, Ministério de Madureira, no estado de São Paulo, presidente da Assembleia de Deus no Brás, São Paulo, presidente da Junta Conciliadora do Estado de São Paulo, gerente executivo da editora Betel, bacharel em Direito, doutor em Teologia, escritor, diretor e apresentador do programa Palavra de Vida, exibido em emissoras de rádio e televisão, e fundador e idealizador da Cruzada Palavra de Vida. Está aqui um breve resumo, um resumo bem resumido
das qualificações do nosso bispo Samuel Ferreira, e que também é o comentarista da lição deste trimestre. Sala dos Jovens, lições bíblicas da CPAD. Bem, está aqui a bela capa, né? Uma mão segurando um ramo de trigo. Obviamente nós conhecemos as representações, as figuras que nos ensinam o trigo, e o tema desse trimestre será Alcance um futuro feliz e seguro. Conselhos de Salomão no livro de Provérbios, um convite à sabedoria e às promessas de proteção. Veja bem, nós teremos aí um trimestre abençoado também com as lições bíblicas, nos permitindo Deus da Sala dos Jovens, também do quarto trimestre, é o quarto trimestre que se inicia no mês de outubro, se eu não me engano. E, para finalizar, lições bíblicas juvenis, também da Sala dos Juvenis. Esta lição compreende a faixa etária dos 15 aos 17 anos e traz aqui como tema desse trimestre falso ou verdadeiro, como combater as ideologias do nosso tempo. Também nós teremos aí, então, 3 meses falando sobre este assunto, falso ou verdadeiro. Como eu já disse, né, para conhecermos, não precisamos conhecer todas as falsificações, porém, conhecendo o verdadeiro, tudo que é imitação ou falso, saltará aos nossos olhos a diferença entre um e outro. Porém, precisamos nos preparar para conhecer o verdadeiro, e nada melhor de conhecer o verdadeiro do que fazendo parte da escola bíblica dominical, frequentando os cultos de ensino e também buscando meios, formas e fórmulas de aprendermos da melhor maneira possível. Então está aqui todo o material, né? Se você puder, graças a Deus o Senhor tem nos dado condição, se você puder adquirir, você como amante, como uma pessoa que gosta de aprender, que gosta de ensinar, é necessário que você tenha aí um determinado, vamos dizer, gasto. Mas se não puder, contente-se com o que você tem, e com o que você tem, faça o melhor que você puder, tanto para Deus quanto para a igreja. Então, são as 5 aulas que nós temos todas as semanas, né? Nós apresentamos no canal Falando EBD. Tá bem? Então, reprisando, lições bíblicas juvenis, quarto trimestre, lições bíblicas dos jovens, CPAD, quarto trimestre, a lição Betel Dominical Adultos, quarto trimestre, também, e as lições bíblicas da CPAD, classe dos adultos, para o quarto trimestre. Tá bom? Esse aqui se faz necessário. Eu tenho por costume, então, ter os livros que acompanham esse da CPAD, né? Pastor Reinaldo renovado, vai para a coleção, e temos também a capa dura, que vai também para a coleção. E o livro que acompanha a lição Betel Dominical, os 10 Mandamentos, do Bispo Samuel Ferreira, o autor, o Bispo Samuel Ferreira, que também vem para ajudar as lições, apoiar as lições que nós temos todos os sábados, às 19 horas, nós procuramos subir aí as 5 lições que nós temos no canal Falando EBD. E eu gostaria de fazer um pedido a você, meu irmão, minha irmã, você que tem nos acompanhado. Eu quero agradecer as muitas visualizações que nós temos, né, os vários inscritos que nós temos, e também aqueles que nos acompanham mesmo não sendo inscritos. Ora, continue nos ajudando em nome do Senhor Jesus Cristo. E se você se sentir à vontade e quiser nos ajudar comentando, se inscrevendo, compartilhando as lições, divulgando as lições, eu peço encarecidamente que você
nos ajude. Se você puder, se você sentir no seu coração de nos ajudar, de ajudar o canal Falando EBD, fazendo tudo aquilo, né? Curtindo, comentando, compartilhando, tudo aquilo que é pedido todas as vezes. Porque todas as vezes que você curte ou comenta, pelo menos o YouTube, o canal, vai entender que o assunto é relevante. O assunto é relevante. E nós temos procurado fazer com que, como Paulo instruiu a Timóteo na segunda carta que ele escreve ao seu filho na fé, Timóteo, a segunda carta pastoral a Timóteo, no capítulo de número 4, os versículos de número 1 e 2 estão escritos desta maneira, nesta versão que eu estou usando. Conjura-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Obviamente, Paulo, se nós estendermos a leitura, nós vamos ver os motivos por que Paulo chama, exorta, chama atenção, conjura o seu filho na fé a que desempenhe um bom ministério. E é sobre isso que eu gostaria de falar, é sobre alguns conselhos aos pregadores da palavra de Deus. Então, o primeiro conselho que nós temos, se nós lermos até o versículo, de número 5, nós vamos ver que o apóstolo Paulo diz que haverá tempo em que as pessoas não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Então nós precisamos nos preocupar com isto. E o primeiro conselho que nós vemos Paulo dando a seu filho na fé, como seu instrutor, como seu professor também, como seu mentor, é que Timóteo, ele pregue a palavra. Veja bem, eu apresentei um valioso e vasto material de estudo e de ensino. Porém, na hora da pregação, olha o que Paulo diz para Timóteo: pregues a palavra. Quer dizer, não é para nós pregarmos a nossa própria sabedoria. Podemos usar a nossa experiência, podemos usar o nosso conhecimento em muitas, mas no momento de pregar a palavra, tem que ser pregar a palavra, sem maquiagem, sem mudanças, sem, como diz o apóstolo Pedro também, pregando com puro leite, que é levado aos recém-nascidos, sem mistura, o que o apóstolo Pedro, corroborando com as mensagens paulinas, traz a nós, que nós precisamos pregar a palavra, por mais conhecimento que tenhamos, por mais degraus que possamos subir na escada da docência, do conhecimento, nós não podemos nos deixar levar por tudo isso e nos esquecermos, no momento da pregação, de pregarmos as Sagradas Escrituras. Tá bem? Por mais material que tenhamos, por mais que consigamos, o conselho é este: olha, Timóteo, pregues a palavra. E a palavra ela tem que ser pregada como ela está escrita, Não é para nós trazermos o nosso conhecimento, as nossas exegeses, quer dizer, as nossas axiologias para dentro do contexto, onde não está escrito aquilo ou não está ensinado aquilo que nós gostaríamos que estivesse. Mas Paulo diz a Timóteo: pregues a palavra. Então nós, por mais que nós consigamos, nós temos que nos lembrar que, veja que o próprio apóstolo Paulo, ele diz que tudo que ele tinha, ele reputava, ele levava a uma condição de somenas importância, ao ponto de até comparar tudo que ele tinha, ele diz, como esterco para que a glória fosse de Deus. A outra hora ele diz que nós precisamos nos considerarmos como vasos de barro, e todos nós sabemos que o barro ele não tem valor comercial, ele não tem nenhum, exceto para os que trabalham com o barro, fazendo excelentes objetos, porém, nós vamos ver que, comparado a outros elementos, o barro, seu valor é irrisório. Ainda que se cobre alguma coisa, o valor é irrisório.
Tá bem? Então, Paulo ele sempre lembra que, que as considerações por nós têm que partir dos homens e não de nós mesmos. Ele diz que os homens nos considerem. Então, nós precisamos sempre tomar cuidado com isso. Veja bem, por mais que tenhamos, ou por mais que sejamos, ou por mais que alcancemos, no momento da pregação, nós precisamos pregar a palavra, tá bem? O segundo conselho, ele diz que nós precisamos pregar a palavra e em todo tempo. Quer dizer, eu acredito que na questão da pregação nunca haverá um momento propício. Eu vou esperar um momento. Há muitos fatores da nossa vida que nós até podemos nos dar ao luxo de esperarmos o tempo, um determinado tempo. Mas aqui Paulo diz que nós precisamos pregar em todo o tempo, a tempo e fora de tempo. E às vezes as oportunidades surgem em momentos até para nós em que nós, como seres humanos, não vamos achar um propósito. Por que eu vou mas aproveitar, remir o tempo, quer dizer, aproveitando o tempo da melhor maneira possível. E como nós aproveitamos o tempo da melhor maneira possível? Pregando a palavra de Deus. Então, pregando a tempo e fora de tempo. Alguns têm aí a ideia de que pregar é somente pregar na igreja, ou pregar na frente de uma câmera, ou pregar... Não, tempo e fora do tempo, até em momentos aparentemente inconvenientes, mas se nos descortina uma oportunidade, nós precisamos anunciar a palavra, como lembramos do primeiro conselho, a palavra. E falarmos de quem não é de nós mesmos, não são dos nossos conhecimentos, mas falarmos da pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo e o seu ministério salvífico na cruz do Calvário. Então, o segundo conselho é que nós preguemos a tempo e fora de tempo. Haverão momentos em que nós acharemos que pregar será uma forma descabida, né? Mas nós precisamos aproveitar, remir o tempo sabendo que Jesus Cristo está às portas, ele está voltando. O terceiro conselho, ele diz que nós não pregarmos a palavra a tempo e a fora de tempo, mas pregarmos ela de uma tal maneira que faça com que o homem pense, eu vou usar a palavra convencimento, porém, nós sabemos que quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça é o Espírito Santo. Porém, nós precisamos pregar a palavra de uma tal maneira que, imbuídos do Espírito Santo, da graça de Deus, da misericórdia de Deus, nós possamos levar as pessoas a... O que é o converter aqui? Não somos nós quem convencemos, nem convertemos. Porém, nós podemos transmitir a mensagem de uma tal maneira que faça com que aquele ouvinte, com aquele o nosso interlocutor, ele pelo menos passe a pensar de uma maneira diferente. Então, convencer aqui é fazer com que as pessoas pensem diferentemente do que pensam ou pensem da mesma maneira como nós pensamos, mas a partir do momento em que nós pregamos a palavra. Veja, então o convencimento aqui é do quê? Do pecado, da culpa pelo pecado. Da culpa pelo pecado. Nós temos que transmitir a mensagem. Estou me lembrando agora do tema da pregação de Jonathan, famosíssimo sermão, Pecadores na Mão de um Deus Irado, de Jonathan Edwards, de que ele consegue expor a palavra de uma tal maneira que os seus ouvintes, que o seu auditório até chegam a pedir que ele pare. Tamanha sensação, o desconforto, né, e também, vamos dizer assim, o medo, no bom sentido, causado pela exposição da palavra de Deus. Veja que não foi uma exposição para cumprir o tempo, para cumprir agendas. Eu fico impressionado com pessoas que ficam lutando para encher templos, não encher templos, encher tempo. Né? Oferece agendas abertas. Então, quando nós agimos desta maneira, nós vamos pegar, nós não estamos pregando como nós veremos aqui adiante. Nós estamos só cumprindo uma agenda, cumprindo tabela.
né? E às vezes alguns, infelizmente, estão ali tão somente pelo soldo, né? Pelo que vão receber, pela oferta que vão receber. Ora, meus queridos irmãos, nós não podemos agir desta maneira. É tudo muito bonito, parabéns aos itinerantes, parabéns aos pregadores, parabéns aos... Mas que a nossa motivação seja essa. A pregação deve convencer, não é só para mexer com o emocional, não é só para satisfazer uma agenda, mas convencer aqueles que nos ouvem de que são o quê? Pecadores, somos pecadores. Até nós mesmos, que já aceitamos a Jesus, somos pecadores remidos, mas continuamos habitando num corpo de pecado. E nós precisamos vigiar para o velho Adão não colocar o braço novamente ou a perna para fora novamente, mas que ele esteja totalmente controlado debaixo da direção e do domínio do Espírito Santo na nossa vida. Então, vejam bem, o terceiro conselho é convencer os nossos ouvintes da culpa pelo pecado. Tá? Não é massagear ego, não é ficar fazendo promessas que Cristo não prometeu. Tá bom? Existem pessoas que pregam promessas, né? A pessoa aceita Jesus porque ele acha que ele vai ter um carro novo, que ele acha que ele vai ter uma casa nova, um casamento novo, tudo diferente. E não foi isso que Cristo veio pregar para nós. Cristo veio pregar a salvação. Mas, irmão Maurício, é pecado ter estas coisas? De maneira alguma. Porém, não é conveniente que sirvamos a Cristo pelas benesses que ele pode nos dar. Nós precisamos servir a Cristo por quem Ele é. E Ele é Senhor e Salvador, além de outros atributos divinos. Ele é Senhor e Salvador da nossa alma, que estava destinada ao inferno por causa do pecado. Tá bem? O quarto conselho que Paulo dá a Timóteo é para que nós disciplinemos. Aqui no caso, é nós chamarmos a atenção. E ele lembra que Natã fez isso com Davi. Natã, o profeta, nós conhecemos a história, quando ele conta uma bela história a Davi, na realidade uma bela história triste, né? É um homem que vai dispor para agradar aos outros com o único animal, vamos dizer assim, que era tratado até como um filho, como parte da família, comia até à mesa com seus filhos, e agora este homem vem para sacrificar este animal para os seus amigos. O que deixa Davi irritado é que este homem tem muitos animais, muitas ovelhas, vamos dizer, muitos cordeiros, mas ele simplesmente resolve abater aquele que era quase que parte daquela família mais simples do que ele. E isto leva o espírito, o ânimo de Davi nas alturas, a ponto dele pedir uma condenação fatal para quem propôs. E Natã simplesmente conclui a história dizendo: este homem é você, Davi. Veja que Natã, mesmo como profeta e mesmo diante do rei, ele não deixa de pregar a palavra. Ele prega e leva, ele disciplina o rei por causa de uma atitude errada, tá bom? Era a figura do que ele acabara de fazer com um dos seus soldados, tomando sua mulher. Davi poderia ter a mulher que ele quisesse, sendo rei, né? Desde que ela não tivesse compromissos, e a mulher que ora ele tem um determinado momento, esta mulher é compromissada. Ele desespera, porque comete dois erros, né? A mulher e agora uma criança a caminho, e ele comete um terceiro erro, que é colocar o marido dela à frente de uma batalha, este marido vindo a falecer. Porém, o que Natã faz? Natã não muda a mensagem, não maquia a mensagem, não deixa ela mais gostosinha para massagear só o ego de Davi. Prega de um jeito que Davi se arrepende redondamente, ele desmorona. A mensagem que Natã prega faz com que a disciplina faz com que ele se humilhe, reconheça o seu erro, como nós dissemos no conselho anterior. Veja que agora todo o ímpeto de Davi está destruído, porque
porque Davi agora ele reconhece a sua falha, o seu erro, a sua culpa, né? Mas veja, devemos pregar a tal ponto que a nossa pregação seja uma disciplina, seja um chamar de atenção, seja quase que uma cobrança à realidade. Porque se fosse outro, teria passado que é nada, Davi, você é o rei, beleza, você fez, está tudo certo. Tá? A mulher está gestante e tal, você deitou-se com uma mulher casada, mandou deixar o marido dela lá na frente do fervor da batalha, ele está morto, mas você é o rei, está tranquilo. Fica tranquilo, Davi, como muitos têm feito nos dias de hoje. Muitos, não são poucos, muitos têm feito nos dias de hoje, maquiado a mensagem. E ao invés de existir um convencimento, as pessoas estão vivendo como se nada tivesse acontecido. Os seus pecados estão sendo amenizados. Porém, nós temos que nos lembrar que quem é que vai julgar tudo isso? Não serão os nossos pares, não serão os nossos amigos, não serão os nossos subordinados, mas será Jesus Cristo de Nazaré. E muitos estão sendo enganados acerca dos seus pecados, dos seus erros, simplesmente porque os pregadores da palavra, não todos, mas uma boa gama deles, estão aí mudando a mensagem tão somente para agradar. Tá? Por causa de ofertas, por causa de posição, por causa da família, estão mudando a mensagem de Cristo. E aqui o quarto conselho é que se discipline, como lá no segundo livro de Samuel, capítulo 12, versículos 1 a 14, Natan conta toda essa história. E Davi fica extremamente irritado. Ele disse, então, tem que morrer? Ele falou, tem. Falou, então quem tem que morrer é você, Davi. Você fez isso. Você fez isso. E Davi, Natan talvez pudesse ter pensado ele reações de Davi. Mas a reação que ele esperava de Davi, conhecendo Davi, sabendo quem Davi era, de onde Davi veio, como Davi foi formado, o que Deus tinha na vida, e teve e tinha na vida de Davi, fez com que Natan, confiadamente em Deus, transmitisse e disciplinasse Davi por causa da sua má atitude. E nós precisamos, como pregadores, fazer isso. Logicamente, com o conselho de número 5, que ele diz, pregue, você deve exortar, mas com toda longanimidade e doutrina. O que é longanimidade? Nós podemos pregar a mensagem, podemos até usar os termos, palavras, frases enfáticas, mas com longanimidade, um ânimo longo, quer dizer, não precisamos perder a compostura, como nós estamos vendo em algumas lições, se você puder acompanhar. Nós precisamos tomar cuidado para não sermos salgados demais, mas também não sermos insosso. Tá bem? A mensagem ela deve ser temperada com sal. Veja, diz com longanimidade e doutrina. Veja que o ensino ele não precisa ser uma pregação, mas toda pregação tem que ter ensino, tem que ter uma doutrina em toda a pregação. O ensino ele não precisa ser propriamente uma pregação. Porém, toda pregação ela tem que ter ensino, tem que ter doutrina, apesar de sermos longânimos, o nosso ânimo ser, calmo, longânimo, de ânimo longo. Quando aqui não fala, o termo animosidade ele pode ser usado das duas maneiras, animosidade na questão de batalhas, de guerras, de nervosismo, e animosidade também de ter um ânimo um ânimo agradável, tá bem? Porém, ele fala que nós devemos exortar com toda longanimidade e doutrina. Então, vou repetir, nenhum ensino precisa ser uma pregação, como nós pentecostais conhecemos, pregação e doutrina. Mas toda pregação tem que ter 100% de ensino, de doutrina.
ainda que seja uma mensagem fervorosa, evangelística, como nós vamos ver no conselho de número 6, faça a obra de um evangelista. Quem é o evangelista? O evangelista é aquele que vai buscar as almas, que vai levar o evangelho, as boas novas, tentando o quê? O convencimento. O evangelista é aquele que busca e traz para o aprisco as ovelhas que, ora, elas se entregam aos cuidados do bom pastor, que é Jesus Cristo de Nazaré. Então ele diz, olha, faz a obra de um evangelista. Então, quando nós estamos lá fora, nós não é o irmão Maurício Ferreira, é o evangelista, que tem por obrigação fazer o que o conselho de número 7, cumprir cabalmente o seu ministério. Qual é o cumprir cabalmente, totalmente, o meu ministério? É transmitir a palavra. Aí nós voltamos no conselho de número 1. Pregar-nos a palavra e não a nossa própria sabedoria. Então vejam bem a responsabilidade que tem o pregador, seja ele um irmão, seja ela uma irmã, se tenha uma credencial ou não, tenha um cargo ou não. Todos nós, como vimos aqui na última lição, né, que ainda vai ao ar, nós temos o chamado geral, evangelístico, e temos os chamados específicos, ministérios específicos concernente à palavra. Tá bem? Mas a grande comissão chama todos os crentes para transmitirem a palavra e não o nosso conhecimento. Então eu expus a vocês a necessidade de aprendermos, né, de termos meios, buscarmos fórmulas para que nós alcancemos a melhor maneira de transmitir a palavra, a melhor maneira nós conseguirmos entender o ambiente. Veja Paulo, deixa eu encerrar com o exemplo do apóstolo Paulo. Paulo chega no Areópago e ele simplesmente vê filósofos de todas as categorias, ele vê lá, como é que chama, aqueles nichos com N, tá bom? Aqueles lugares para colocar as imagens, aquilo é chamado de nicho, alguns, se não tem cobertura, é um altar, tá? Mas ali eram lugares onde se colocava as imagens. E Paulo ele não chega despreparado, tá? É tempo de pregar ou não é, veja, tempo e fora de tempo, mas ele presta atenção. Veja que todo o conhecimento que Paulo adquire é para quê? Para encontrar a melhor forma, não o melhor tempo, porque a pregação é tempo e fora de tempo, mas encontrar uma fórmula de atingir o objetivo. Qual? Pregar a palavra. E ele simplesmente se detém por um tempo e ele começa a analisar Deus tal, até que ele acha um lugar vazio. E ali está escrito, ao Deus desconhecido. Então veja bem a perspicácia do apóstolo. Ele simplesmente, agora, a tempo e fora de tempo, ele simplesmente diz, é sobre este Deus que eu quero falar a vocês. Veja o tino de Paulo, veja a forma com que Paulo ele aplica. Ele não pregou outras coisas, ele pregou a palavra. Ele pregou a palavra, ele pregou em todo o tempo, ele pregou e ele convence os homens. Veja que convencer não é converter. Aquelas pessoas saíram de lá, pelo menos, como diz o dito popular, com uma pulguinha atrás das orelhas. Por quê? Porque o apóstolo Paulo usou todo o seu cabedal de conhecimento e cumpriu cabalmente seu ministério, que é de o quê? De um evangelista. Naquele momento ele evangeliza todos aqueles sábios, todos aqueles... esqueci o nome agora. Falei tanto que eu esqueci o nome deles. Todos aqueles doutores que estavam ali nas suas áreas, Paulo simplesmente coloca-se à disposição de Deus como uma ferramenta. Então, meus queridos irmãos, para concluir, vejam bem, nós podemos alcançar os mais altos degraus do nosso ministério que o Senhor Deus nos propôs e nos proporciona.
Porém, na hora de pregar, nós precisamos pregar a palavra de Deus e não os nossos conhecimentos, a nossa sabedoria, não ficar expondo os nossos diplomas, nada disso. Nós precisamos pregar a palavra, a tempo e fora de tempo. Precisamos pregar a palavra. Precisamos voltar a sermos reconhecidos como o povo do livro da capa preta. Hoje nós temos N capas, né? De todas as formas, de todos os materiais, de todas as maneiras. Mas precisamos voltar a pregar a palavra. Tá bem? Eu expus a vocês vasto material de conhecimento. Mas todo o nosso entendimento tem que estar submisso aos pés de Cristo, a sabedoria de Deus e sermos uma ferramenta nas mãos do Espírito Santo. Amém? Que Deus nos abençoe e que nós tenhamos aí, se você puder e quiser continuar conosco aqui daqui a pouco, mais 3 meses, né, dos materiais que já chegaram para nós. Tá bem? Que Deus nos abençoe, que Deus nos agracie, que Deus nos dê vida e não se esqueça. Pregue a palavra, a tempo e fora de tempo. Instes, retárguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. E que Deus nos abençoe em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.